Um teste aqui, vou ficar amarrado aqui. Vou ficar amarrado aqui. Vou fazer um teste aqui. Bem, a gente dando continuidade aos estudos. Primeiro quero dar boa noite, que agora a gente aumentou um pouco o pessoal lá no canal, então a gente dá boa noite para todos que vão ver o vídeo, né, os que estão aqui, os que vão ver depois, futuramente. Então a paz do Senhor a todos, né, que todos possam receber essa mensagem e possam aplicar no coração para que nós possamos ser um povo unido, juntos. Não estamos para causar divisão nem dissensão, estamos aqui para unir o corpo de Cristo. Estamos aqui para ensinar a palavra, aprender a palavra. Esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente está fazendo esses estudos justamente para nos aproximar mais de Deus, porque esses estudos nos levam justamente a essa aproximação, nos leva justamente a entender realmente quem o nosso Deus é. A gente sempre fala aqui nesse grupo quem o nosso Deus é, o que Ele realmente deseja para nós. Nós sabemos que é a salvação, sabemos disso, temos a certeza, pois a sua misericórdia dura para sempre. Mas também sabemos a necessidade de como nos portar como verdadeiros, Senhor Deus, discípulos do reino. Então, como devemos nos portar nesse reino de Deus como discípulos verdadeiros. Então, a gente tem que estar atento com detalhes que muitas das vezes passam desapercebidos e pode comprometer a nossa salvação. Nós aqui ensinamos a palavra de Deus, a Bíblia, por isso nossos estudos demoram, né? Nós estamos sabendo, os estudos demoram. Então, para aqueles que estão adentrando aqui neste momento, que vão deparar com esse tipo de vídeo, não tome, não tire conclusões, né, precipitadas, simplesmente por uma fala minha ou por um vídeo só. Nós aqui estamos pavimentando uma estrada desde o começo, desde o início, onde vemos falando de toda a Bíblia para chegar até esse momento. Então, nós chegamos aqui, não é do nada. Simplesmente isso aqui não apareceu do nada. Isso aqui a gente veio meditando Deus de Gênesis, até mesmo antes, né, na queda de Satanás, para chegarmos aqui. Então, se você tirar a conclusão simplesmente por um único vídeo ou por uma única fala, você vai estar pecando e errando, não pecando contra Deus, pecando contra o que nós estamos fazendo, vamos dizer assim. Você pode estar julgando algo que não é o que você pode pensar no primeiro momento até, porque, na verdade, o que nós estamos pregando aqui é a seriedade, nós estamos pregando aqui é a busca, é o arrependimento, é a santidade, é se lançar aos pés do Senhor o tempo todo. Aqui a gente não está simplesmente buscando conhecimento só por conhecer. A gente sempre falou que quando você faz isso, você está com o objetivo errado. Por exemplo, muitas pessoas até são chamadas e são curiosas quando vê esse tipo de vídeo, quando fala de bestas, fim do mundo, fim dos tempos, realmente apocalipse. Então chama a atenção realmente das pessoas, Então muitas pessoas adentram esses vídeos por curiosidade. E você não pode fazer isso só simplesmente por curiosidade. Você tem que adentrar esse vídeo sabendo que a Bíblia ela traçou o fim dos tempos. Ela traçou realmente toda a história da humanidade. É o que nós estamos vendo e aprendendo. Está tudo escrito. Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem revelar os seus servos, os profetas. Eu já falei para vocês que quando vocês professam uma palavra, vocês cumprem o ID, o que vocês estão fazendo? Vocês estão profetizando a palavra de Deus. Tem o profeta que carrega a mensagem do eis que eu te digo, que o Senhor falou, mas tem também nós, quando a gente cumpre o ID, levando adiante a mensagem do reino, levando adiante o evangelho, nós estamos profetizando, passando adiante a profecia bíblica. Então, Deus não faz nada sem revelar. Por quê? Porque já está tudo revelado na sua palavra. Tudo, todos os acontecimentos históricos estão na palavra. Então, veja que ele não engana ninguém, ele não mente, ele não é homem para que minta. Então, você vê que a nossa atenção a esses detalhes, a esses acontecimentos, não é meramente para poder falar que conhecemos mais do que os outros. Não é nada disso. Então isso aqui nos leva ao entendimento para estarmos preparados para o tempo do fim. Para estarmos com o cerne, aguçados, ou seja, estar atentos, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Para que realmente o Senhor não venha como um ladrão para nós, como diz a sua palavra. Porque Ele vai vir como um ladrão somente para quem está dormindo, para quem não está sendo vigilante, para quem realmente não é filho da luz. E nós estamos buscando nesse caminho, trilhando um caminho, buscando assim permanecer na luz, em Cristo Jesus, para podermos então entender a palavra, ok? Então nós estamos dando continuidade a esse estudo de número 2, dessa série das duas bestas. No estudo passado a gente falou um pouco, pincelou um pouco
a questão das duas bestas, mas demos ênfase e focamos no dragão e a mulher. Aí hoje nós vamos dar ênfase um pouco no dragão e a besta que emerge do mar. Aí eu vou fazer uma mera ligação, claro. Eu vou até ler Apocalipse 12, foi o que a gente trabalhou no estudo passado. Eu vou fazer essa ligação para vocês verem como Deus trabalha. Ele mostra, né, uns detalhes e vai acrescentando na revelação. Então, não pode perder o cerne, porque se a gente perder o cerne, a gente não compreende a profecia. Aí o Apocalipse, a gente já falou que ele não é simplesmente um segmento, né, linear. Aí a gente falou que é assim como a Bíblia toda, mas muito mais no livro do Apocalipse, você vai ver que Deus fica passeando no tempo, o tempo todo ele está ali passeando no tempo. E realmente ele cumpre o que ele realmente fala o tempo todo, no sentido de eu sou o alfa, eu sou o ômega, ou seja, eu sou o princípio, eu sou o fim. Muitas pessoas entendem essa mensagem, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Ela produz o resultado para a qual ela foi enviada. A maioria entende isso, mas na hora de você aplicar, você não consegue aplicar. Por exemplo, quando você entende que Deus está fora do tempo, que ele passeia no tempo, que ele fica falando passado, presente, passado e futuro, então, com esse pensamento é só você aplicar a palavra. Mas muitos não conseguem fazer essa aplicação. E aí ficam presos no passado, outros ficam presos no presente e outros ficam presos somente no futuro. Enquanto que a revelação é passado, presente e futuro. Você já ouviu dizer que a Bíblia ela é mais atual do que um jornal, quando tinha jornal, né? Jornal do dia, que hoje quase ninguém compra jornal mais, né? Então você vê que a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia de hoje. Né? Toda vez que você lê a Bíblia, ela te traz uma mensagem nova, está sendo aplicada para os dias de hoje, para a sua vida, sempre. Por isso que tem as pregações. O pastor traz uma mensagem em determinado texto hoje, amanhã ele leva outra mensagem no mesmo texto. De novo, de novo, de novo. Então dá para se extrair N pregações de um único texto. Por quê? Porque o Espírito Santo conduz a pregação, para aqueles que assim se colocam diante de Deus, lógico. Porque tem a questão dos que manipulam, né, a palavra, mas os que se entregam ao Espírito Santo, assim a palavra ela produz o resultado. Porque até quem prega não é o que está convencendo ou simplesmente o que está fazendo a pessoa mudar. E sim é o Espírito Santo que vai ao encontro da pessoa e faz essa mudança. A gente toca no coração e na mente. A gente leva a mensagem, mas quem toca não sou eu. Né? Quem toca é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ok? Então nós vamos hoje falar justamente, começar a linkar essas bestas, por quê? Porque nós falamos que ia fazer isso porque a gente está com a mente limpa, com a mente viva, no sentido de ter estudado a questão da estátua de Daniel e dos animais. Por isso que a gente adentrou a questão das bestas do Apocalipse. Né? A gente fez esse trabalho por quê? Porque aproveitando todo o link, né, dos tempos determinados, e do capítulo 2, que é a estátua, do capítulo 7, que é os animais, do capítulo 8, que é o bode, o carneiro, vocês lembram, né? Então a gente somou tudo isso e está jogando aqui. Porque, igual eu falei, se eu simplesmente desse esse estudo daqui 3 meses, aí eu teria que voltar muito em Daniel, falar muito de Daniel de novo para vocês encarem. Agora não, está muito claro. Quando eu falo para vocês de um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, aí vocês já lembram que nós falamos disso, né, em Daniel. E já lembramos que isso é a Grécia. Então já começa a ficar claro na mente da gente. Né? Nós verificamos a estátua com a cabeça de ouro. Ali era a Babilônia. Né? O leão, lembra? Com as 2 asas de águia? Babilônia. Então a gente começa a fazer a ligação. Está vivo, está claro na mente da gente. Então essa é a importância da gente estudar. Lembrando de novo que nós não estamos adentrando propriamente dito o Apocalipse. Com todos os detalhes. Trombetas, selos, nada disso. Isso aí nós vamos somente, quando a gente fala, hoje nós começamos a estudar o Apocalipse. Aí nós vamos destrinchar o Apocalipse, ok? Então hoje vamos lá. Então hoje nós vamos tratar sobre o link, a ligação do dragão com a besta que emerge do mar. Eu vou ler o que a gente leu no estudo passado, né? Vamos lá, Apocalipse 12, 12 a 14. Apocalipse 12, de 12 a 14 ele diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Veja, ai, quando ele fala ai, ele está te chamando a atenção. É como se ele estivesse falando assim, ó, cuidado aos que habitam na terra e no mar. Por que ele está falando isso? Ele está chamando a atenção.
Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí nós já aprendemos que pouco tempo é esse. Os 3 anos e meio em que ele vai operar. Os 3 anos e meio, que é a segunda parte da tribulação. A segunda parte da semana de Daniel que está faltando. Alguém tem dúvida? Pergunte. Lembra que está faltando uma semana de anos, 7 anos. Então, esse diabo está sendo lançado, saindo da potestade do ar, sendo lançado na terra no meio da semana. Aí vamos caminhando, que a gente vai relembrando alguns detalhes. Então, lembra que Satanás, a partir da morte de Cristo, Satanás está maniatado, né? Está limitado na potestade do ar. João 14, né? Alguém lembra de João 14? Jesus está ali, né? E o diabo está rodeando ele, para mostrar para vocês que o diabo estava solto na época de Jesus. Ok? Vamos lá, João. Vamos, João 14. Não ia ler não, mas vamos lá. Ele está falando aqui, eu vou disse agora, ele está conversando com os discípulos, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então Jesus está avisando de antemão para você crer que ele avisou. É isso que ele está fazendo na palavra também. Ele está avisando para você crer que ele avisou, para não ter desculpa que ele não avisou. Para você acreditar que é tudo que ele falou vai acontecer. Né? Então ele fala, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então o diabo, antes de Jesus morrer na cruz e ser levado aos céus, o diabo ainda passeava na terra. Lembra de Jó? Os anjos se reuniam lá para encontrar com Deus, para passar o relatório, né, do que acontecia na terra. Aí o diabo se aproximou e Deus falou, de onde você vem? Falou para Satanás, ele falou, de rodear a terra. Então Satanás, ele estava solto na terra. A partir do momento da morte, ele está maniatado, limitado. A ação dele na terra, ele não passeia na terra. Ok? Mas neste momento da tribulação, ele vai ser lançado na terra. Por isso que falou, ai dos que estão na terra. Tipo assim, agora cuidado, porque agora ele está aí. Está chamando a atenção da gente, ok? Lembra que 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema mundano, o sistema babilônico, o mundo, a corrupção jaz no maligno. Ou seja, ainda está no comando de Satanás. Limitado, mas está. O reino só será tomado só após as últimas semanas de Daniel. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. 12, 14. O diabo está lançado, né? Então vamos lá. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Eu estou fazendo a ligação com o estudo passado, ok? Então ele vai perseguir a mulher, né? Por quê? Porque neste momento a mulher, a noiva, vai estar testemunhando e testificando de Deus, né? Então o que acontece? O diabo vai perseguir essa mulher. Essa mulher é a igreja aqui, né? Fizemos a ligação dessa mulher como sendo Eva, como sendo Maria e como sendo a noiva, a mulher do Apocalipse. Então, uma revelação, uma profecia que se cumpriu no mínimo em 3 pontos. Lembra que cumpriu em Eva, que a serpente aguardou Eva ter o primeiro filho, a semente, que foi falado lá em Gênesis 3,15, que haveria uma semente, né, a partir de Eva, a semente que viria dela pisaria a cabeça da serpente. Então a serpente ficou de olho, claro, nós falamos disso no estudo passado. Ele esperou nascer. Eu vou matar, porque essa semente vai me matar, vai pisar na minha cabeça. Por isso que ele perseguiu ao longo da história. Lembramos até que Jesus mesmo fugiu, né? Que houve uma ordem lá de Herodes para matar as crianças de 2 anos para baixo. Maria fugiu com José, com Jesus para o Egito. Né? Por isso que alguns falam que chama Jesus do Egito, José do Egito, por causa disso, porque eles passaram um tempo no Egito, na fuga, para não morrer nessa perseguição. Eles foram guardados por Deus lá no deserto, Egito, por 3 anos e meio, para fazer a ligação dos 3 anos e meio final. Então Maria também ficou 3 anos e meio guardada no Egito, até que Herodes e todo mundo morresse, para Jesus voltar para Nazaré, para Belém, para depois, entendeu? Eles ficarem por ali. Então vamos lá. Então veja que essa perseguição se iniciou lá atrás e ela vai continuar agora na última semana. O diabo está sendo lançado no meio da semana. E foi dada à mulher 2 asas de águia, né, da grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar onde era sustentada por tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aqui nós falamos no estudo passado que aqui
nos joga essa revelação para o Apocalipse. Ah, mas Maria também foi tempos e metade de um tempo, porque foi 3 anos e meio. Sim, foi, mas aí nós mostramos o link que Maria não tinha 12 estrelas na cabeça. Lembra da mulher que tinha 12 estrelas na cabeça, que tinha vestida de sol? Maria não estava vestida de sol. Maria não estava pisando na lua, subjugando a lua. Aí isso tudo isso que a gente soma, aí a gente entende e completa que esta profecia não cumpriu em a sua completude e irá se cumprir na última semana. Por isso que você tem que somar todas as revelações. Aí nós agora identificamos que com todos os restantes das informações, isso é lançado então para os últimos dias. Porque essa mulher que está no Apocalipse é uma mulher que é vestida de sol da nova aliança, é uma mulher que está subjugando a antiga aliança, porque a nova aliança é superior à antiga, então ela está subjugando a lua. E as 12 estrelas nós falamos que representam as 12 tribos de Israel unidas novamente, que foram separadas lá em 1 de Reis, capítulo 11, lembra quando estudamos a separação? Então Deus está juntando de novo, mas agora não é fisicamente, sim 12 tribos espirituais. Por isso aquela confusão que a gente sempre, quando lê Apocalipse 7, a gente fala sobre ela, que ali está sendo salvo 144 mil, mas ali é espiritual. 12 estrelas na cabeça da mulher, dessa noiva. Aí jogou pro final. Beleza? Tendo falado isso aí, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, lembrando que essa besta que emerge do mar, Apocalipse 17, lembra que mar é povos, línguas e nações. Beleza? Povos, línguas e nações. Agora, como é que você vai fazer a ligação do dragão com a besta? Aí nós vamos ter que ler Apocalipse 13. Aí nós vamos para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Aqui nós vamos dar uma lida aqui. Eu vou até adiantar aqui esse desenho aqui, ó, para cá. Até jogar ele para cá. Apocalipse 13, de 1 a 10. Só tem 3 slides hoje. Hoje não vamos terminar rapidinho. As pessoas falam, quando você fala que tem 13, parece que o negócio cresce mais, né? É melhor você não falar. Não, mas vamos lá, vai terminar rápido. Então vamos lá. Então veja, Apocalipse 13. Então nós lembrando que trabalhamos o Apocalipse 12, ok? Eis que pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Vi subir do mar. Sabemos que mar é povo, línguas e nações. Então essa besta sai de povos, línguas e nações. Dúvida? Não é no mar, não está na praia. O desenho parece que ele estava saindo da água, né? Por quê? Porque a pessoa que faz a figura, ela tenta retratar a visão, literalmente, mas você tem que pegar e retratar espiritualmente, para você compreender a visão, juntando as peças. Então, quando nós sabemos que mar é povos, línguas e nações, então aquela besta não está simplesmente saindo do mar na praia, igual está na figura. Ok? Por quê? Até porque essa besta nós sabemos que são nações. Ok? Então, que nações estão juntas saindo da água? Né? Vocês lembram que quando estudamos a primeira semana da criação, quando ali houve a separação das águas de cima e as águas de baixo? Nações de cima e nações de baixo. Lembra? Nações celestial e nações terrestrial. E da nação terrestrial foi tirada uma porção seca, que representou aquela porção seca, um povo de Deus tirado dos povos, línguas e nações. Lembra que falamos sobre isso? E no Antigo Testamento, a porção seca representou Israel, que era o primeiro povo de Deus que foi chamado. Tá vendo? Tudo é ligado. Eu não vou puxar muito agora não, para não crescer. Mas tá vendo que tá ligado com a primeira semana da criação? Tá tudo ligado. Essas águas, Deus lá do início, Deus já estava mostrando que era povos, línguas e nações. Só que tinha uma nação celestial que se dividiu por causa de Satanás. Então agora tem que ter 2 nações, a celestial e a terrestre. Porque Satanás corrompeu e caiu quase a metade do céu. Aí, caiu todo mundo. Aí Deus traçou um plano para a humanidade, falamos sobre isso. Então agora houve uma divisão, uma nação de cima e uma nação de baixo. E aí ele carrega isso ao longo da Bíblia e chegou ao final, para completar que de novo, agora esses povos, línguas e nações, vai ter que se tornar de novo um reino, um único reino. Como se fosse no céu. Só que agora vai ser fundido céu e terra. E mais um único povo. Então está trazendo isso para o final. Nós estamos no último livro, ok? Então vamos lá. Subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Ele me dá a dica, ó, 7 cabeças e 10 chifres.
e sobre os chifres 10 diademas. Ou seja, sobre os chifres 10 coroas. Por quê? E sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então ele está me dando um animal que na verdade são nações que carregam então 7 cabeças. Aí você vai entender já quem são essas cabeças. Você já deve estar imaginando, nós já falamos várias vezes aqui, pincelando quem são as cabeças. Lembra? Né? Lá na visão de Daniel, as 4 começavam a partir dele, né? De Babilônia. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, lá dele. Mas só que Deus está jogando agora a história da humanidade inteira. Então ele jogou 7 cabeças. Por quê? Porque agora nós temos que ir para o início. Para a primeira nação que subjugou o povo de Deus. Quem foi? Egito. Então aumentou as cabeças. Aí você vem trazendo as cabeças. Já a gente chega lá. Então é dado poder para os chifres. E a cabeça em si vai blasfemar. Na cabeça, sobre a cabeça tem nomes de blasfêmia. Então aqui nessa besta você está vendo poder, mas está vendo alguém ou a própria besta blasfemando, indo contra tudo que é Deus. Ou seja, é essa pessoa que vai se levantar, né, que inclusive vai sair de um reino, mas tem um líder, tem uma pessoa, tem gente que fala que é o sistema que vai contra Deus, mas Deus vem ao longo da história mostrando que sempre tem um líder, uma pessoa. Por isso que vai estar no poder de Satanás, essa pessoa. Por quê? Porque ela vai ser o líder, o anticristo, o filho de Belial, o homem da iniquidade, né? O filho do pecado. Sempre na Bíblia trata o anticristo com um nome diferente. Então veja que ele está mostrando para mim que blasfêmia simplesmente não é você dizer um palavrão, que simplesmente não é você falar só uma palavra contra Deus, não. É você se tornar oposição a tudo que se chama Deus. Você está automaticamente blasfemando contra Deus, quando você entra em oposição contra Deus. Então vamos lá. Então vocês notaram que 7 cabeças e 10 chifres foi a mesma configuração que ele deu para o dragão no capítulo 12? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, essa configuração do dragão ela vai se repetir na besta que sai do mar. Por quê? Porque na verdade a besta que sai do mar ela vai ser o quê? No poder do próprio dragão. Só que Deus quis trazer uma revelação no capítulo 12, um apanhado na história geral. Agora no 13 ele está dando geral, mas está dando mais ênfase no final. Quer ver? Vamos lá. A configuração, nós vamos na configuração já. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Então veja que ele me deu a configuração dos animais de Daniel, capítulo 7. Para a gente aprender. Quem era o leopardo? De 4 cabeças e 4 asas. Acabamos de falar no início. Era a Grécia. Lembra de Alexandre o Grande? Lembra das 4 cabeças representando os 4 generais? Que quando Alexandre morre, os 4 generais se dividem em 4 reinos. Lembram? Que até um dos reinos, que era o Seleucidas, a gente deu ênfase para mostrar de onde sairia o anticristo. Essa besta que emerge do mar, que sairia do Seleucidas. Lembra? Que no passado, Antíoco Epifânio foi um tipo desse cara que vai aparecer no Apocalipse. Foi um tipo dele. Foi uma figurinha que Deus nos deu, lembra? Estão lembrados, né? Se não tiver, pode falar que a gente dá uma voltada e recapitula. Então o leopardo aqui, ele representou. Então essa besta que está emergindo agora no Apocalipse, ela vai vir carregada de um ranço, de uma mentalidade da Grécia, de Alexandre, de uma mentalidade dos seus generais, principalmente dos Seleucidas, e ele vai carregar também algo do urso, dos Medo-Persas. Então essa besta vai carregar algo, o ranço religioso, a cultura, tudo que veio trazendo ao longo da história, mas o principal, oposição contra Deus. Assim como aconteceu no passado, isso vai se fundir no futuro. Por quê? Por isso que a Bíblia diz para você em Deuteronômio capítulo 6, ensina ao teu filho, de dia, de noite, quando estiver andando, deitando, falando. Ou seja, põe um sinal na testa, põe um sinal na mão, onde você escreve nos umbrais da porta, para lembrar de quem é o nosso Deus. Por que ele fala isso? Porque é para passar de geração em geração. Pai para filho, filho para pai, vamos embora passando, vai embora, vamos embora. Vai passando para frente. Por quê? Porque eles fazem isso. O inimigo, ele trabalha assim. Você pensa que isso aqui é do nada, você pensa que tudo que está acontecendo no mundo agora é do nada, só apareceu do nada. Isso é lá da época, lá do Éden, isso vem trazendo. Vem embora.
E o inimigo, ele tem uma vantagem sobre os filhos de Deus nesse quesito. Deus, inclusive, chama, de vez em quando ele chama, que os filhos do mundo, os filhos do maligno, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Nesse quesito de organização, por exemplo, eles são bem unidos. Eles realmente dão a vida por algo que eles acreditam. Mas o cristão, dificilmente ele dá a vida por algo que ele acredita. Mas eles dão. Homem-bomba, não estou falando que isso é certo. Só estou tocando para você ver que quando eles pegam para falar, igual eles falam, né, o Deus deles, eles morrem pelo Deus deles. Mas quantos cristãos morrem pelo nosso Deus? Poucos. Eles não. Criança morre pelo Deus. Homem-bomba, aquele pessoal todo, eles têm uma convicção grande que aquilo acabou e pronto. Ele tem aquela fé deles naquilo e vai embora. Então o inimigo leva uma certa vantagem. Então isso vem sendo carregado, gente, de geração em geração. Mostrado para quem segue, né, essa ação do maligno durante toda a história, que vai haver uma batalha final e que eles vão vencer. Só que passa para eles que eles vão vencer. Mas nós cremos num Deus que criou tudo, os céus e a terra, e ele diz que não. Que Satanás já está derrotado e que vai ser lançado no lago de fogo. Eu creio. Quem crê? Então, se nós cremos nisso, nós estamos justamente com essa certeza e essa fé de que tudo isso que nós estamos vendo aqui não é mentira. Se nós permanecemos fiéis, nós vamos então chegar ao final desta luta e dessa batalha como vencedores em Cristo Jesus. Você está entendendo? E eles estão carregando ao longo de toda a história essa mentalidade contra Deus. Tudo contra Deus. Quem segue Deus nós vamos matar, nós vamos tirar do nosso caminho. Nós é que vamos governar, nós é que vamos fazer isso. Passa o rodo nos cristãos, tira fora, fecha a igreja, mata, persegue. Eles têm essa convicção. E o cristão vai só acuando. Só acuando. Por isso que Deus vai socorrer. Porque se não fosse assim, morria todo mundo. Por isso que ele fala, se os dias não fossem encurtados, não sobraria ninguém. Porque eles vão para cima da gente. Então vamos lá. Aí ele vem e fala, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Para quem? Para esta besta que está emergindo do mar. Para este anticristo, chifre pequeno, lá de Daniel, que nós aprendemos, lembra? Capítulo 7, capítulo 8. O chifre pequeno, lembra que ele levantou no meio dos outros chifres? Ele não era nada, mas ele levantou, subjugou lá atrás 3 e venceu. De novo ele vai fazer isso no futuro. Só que agora, nas 10 nações, da mesma coisa, ele vai sair do meio das 10 nações. E vai tomar o poder. Mas por que ele vai ser um cara que vai tomar o poder muito rápido se ele é menor do que os outros? O dragão deu o poder, o seu trono e grande poderio. Neste momento, Satanás está lançado na terra. No meio da semana, o anticristo toma o poder. A besta que emerge do mar, que saiu de povos, línguas e nações, vai então reinar neste momento. Vai perseguir os cristãos. Vamos lá. E vi, uma de suas cabeças como ferida de morte. Aí as pessoas têm que atentar um detalhe. Tem uma linha dos nossos irmãos que puxou para a linha do Papa, né? Eles falam até linha papal. Você vê muito na internet essa linha deles, né? Então eles puxam muito. Se você, eu já falei, se você clicar na internet, besta que sobe do mar e da terra, você vai, de 10 vídeos, 9 é deles. Se você achar, é de outras pessoas. Eles dominam a internet. Só que eles acreditam que aqui, esse anticristo, esse chifre pequeno, é o Papa. E na verdade, nós temos 2 bestas. Eles falam de 2 bestas. Só que eles juntam as 2 bestas em um único poder. Ele vai falar que essa pessoa vai estar num poder só. Aí nós vamos mostrar que não, há uma divisão. Inclusive, essa besta do mar vai subjugar a besta da terra, vai deixar ela nua. Por quê? Porque esse anticristo, quando ele se levantar, ele é o cara, ele vai querer se chamar de Deus, vai de conta até mesmo a religião babilônica que vai estar na época, também instituída através do falso profeta. E o que vai acontecer? Eles vão entrar em conflito entre eles mesmos. Nós vamos ler o texto. E aí o que acontece? Você vê que são 2 poderes separados. E ele subjuga o outro, porque ele quer ficar sozinho como Deus na terra. Essa besta que emerge do mar. Vamos lá.
Aí esse detalhe faz toda a diferença, porque desse detalhe ditou para onde você vai caminhar para a revelação. Se eu não entender isso, aí eu vou caminhar como eles estão caminhando. Nós não estamos para ficar julgando eles, nós estamos mostrando na Bíblia o que está acontecendo. Por isso que é necessário, às vezes, eu citar. Eu não citei o nome da denominação, vou ver se eu paro com isso, que às vezes é chato, tem gente que não gosta de citar o nome da denominação. A igreja romana a gente tem que citar porque é escancarado na Bíblia, não tem jeito. Eu tenho que citar. Os outros eu vou evitar citar nome, tá? Mas algumas coisas que dão de encontro eu tenho que falar. Porque nós estamos trabalhando com a Bíblia, ok? Nós estamos estudando Bíblia. Por isso que nós estamos demorando os nossos estudos, porque a gente está lendo o texto. Eu não estou falando da minha boca, ok? Então vamos lá. Então ela foi ferida de morte. Aí eles acreditam que, numa época X, que eu esqueci a data, o Papa foi subjugado, foi ferida de morte, o sistema papal deixou de existir, inclusive Napoleão, que matou um Papa, Napoleão prendeu um Papa e matou um Papa, então subjugou o sistema papal e parou. Então eles acreditam nisso. Mas veja, que cabeça é essa ferida de morte? Alguém lembra que nós lemos em Naum para tentar mostrar a localização do anticristo? Vamos lá em Naum. Vamos lá em Naum. Opa, saiu. Naum. Vamos lá em Naum que nós vamos mostrar. Naum, capítulo 1. Veja, ela foi ferida de morte. Ela foi ferida de morte, mas ela vai ressuscitar junto com a besta. Ou seja, essa vai se formar na configuração da besta que emerge do mar em Apocalipse. Ela foi ferida de morte, mas ela não morreu. Mas fica como se ela estivesse ressuscitando no Apocalipse. Veja só. Então o sistema papal ele vai ressuscitar no Apocalipse? Não, ele está aí até hoje. Está aí até hoje. Então não é ele. Então vamos lá. Olha só. Eu vou ler daqui para baixo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros. Deus está tratando de pessoas aqui. Não é só monte, não é só árvores. As duas coisas, junto. Tá? Flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da tua ira? Primeiro, o que a besta está fazendo no Apocalipse? Está imitando Deus. Primeiro. Vou voltar lá para vocês verem que a besta está imitando Deus. Veja aqui. Aqui, ó. É porque eu não prossegui com a leitura, né? Essa cabeça que foi ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, que vai ser curada no Apocalipse, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aí ele dá o poder, deixa eu, para não ler aqui de uma vez, proferir, blasfêmia, permitido vencê-los. Queria não ler tudo agora não, para não... Ele fala assim, gravem aí, ele fala bem assim, que nós vamos ler aqui, para não estar perdendo tempo aqui nesse momento. Grava aí que ele vai fazer assim, ele vai falar assim, quem subsistirá contra a besta? Quem? Hã? Você viu aí? Eu não vi não. Esqueci do versículo, 3 e 4? Não, peraí, porque o que? Você tá em João. É, sim. É porque eu estou indo aqui no Preguiçaspa. Peraí, vamos lá, Apocalipse. 3 e 4. Aqui, verdade. Passei por cima. Vamos lá. E adoraram o dragão e deu o poder à besta, e deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Você está vendo que o inimigo ele imita as coisas de Deus? Tudo que você vê é a ação do inimigo. Por que ele quer exercer um reino antes, único? Porque ele sabe que Deus vai exercer um reino único no futuro. Então ele antecipa. Então aqui é a mesma coisa. O que eles estão falando? Né? Justamente ele está falando, quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar ou batalhar contra a besta? Porque o poder dela é grande agora. Por quê? Está no poder de Satanás. Entendeu? Então veja, aí quando você volta em Naum, ele está imitando, ele fala, o que o Senhor falou isso aqui, ó. Não sei, ele está falando isso, ó. Quem parará diante do seu furor, do Senhor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira?
de Deus. A sua cólera se derramou como fogo e as rochas foram por ele derretidas. Aí vamos pular aqui. Ele fala bem assim. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Aqui nós estamos vendo na época aqui, a Síria está sendo subjugada nessa época de Naum. Deus está subjugando a Síria. Aí veja o que vai acontecer. Aí depois vocês vão entender que cabeça que está ressuscitando lá no Apocalipse. Ele fala bem assim, porque ainda que eles se entrelacem, se misturem, lembra dos pés da estátua de ferro e barro? Lembra de ferro e barro? Então, se entrelaçam, se misturam, mas não tem consistência, porque ferro e barro não se misturam. Ainda que eles se misturem, entrelacem com os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, está te jogando para o cálice de vinho da Babilônia, que nós vamos ler lá na frente, serão inteiramente consumidos como palha seca, no dia da vinda do Senhor. De ti saiu um que pensa o mal contra o Senhor, Nínive. De ti quem? Nínive. Peso de Nínive. Quem é Nínive? A Síria. Então ele está falando, de ti, saiu um que maquina, algumas versões, maquina, que planeja, que pensa mal contra o Senhor, que blasfema contra o Senhor. Um conselheiro de Belial. Por que ele me deu a dica? Porque em alguns momentos em Daniel, ele vai estar falando que ele é o conselheiro de Belial, o homem vil. Ele vai citar aqui também. Aí ele fala, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, pensando que vão vencer a guerra, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Mas a Síria foi exterminada? Não. Ramificou em algumas nações lá hoje. E ele passará, eu te afligi, Deus está falando, mas não te afligirei mais, jogou para o futuro. Eu te subjuguei agora, mas vai sobrar um remanescente deles. Mas eu não vou te afligir mais, porque ele jogou para o futuro. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Nesse momento, no Apocalipse, no final, ninguém mais vai ser semente desse reino, porque ele vai ser subjugado e destruído. Ele está falando isso que ele está dizendo aqui. Da casa de teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Aí me deu outra dica, porque és vil. Aí você liga com Daniel também, que fala do homem vil, o homem do pecado, o filho da perdição. Tá ligando, ele está dando palavras-chave para a gente ligar quem é o cara. Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas. Que montes? No Monte das Oliveiras, onde Jesus vai botar os pés nele. Traz boas novas. Quem vai trazer boas novas? Que vai subjugar e exterminar todos os ímpios da terra? Jesus. Sobre os montes, aí você tem que ir em Zacarias 14, lá fala que Jesus vai descer e colocar os pés no Monte da Oliveira. E o monte vai se abrir para uma batalha do Armagedon. Ele está me ligando com Zacarias 14. Aí ele fala, sobre os montes, os pés dos que traz boas novas, Jesus, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, ó Israel, Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Já foi? Não. Ele é neste momento, que Deus pegou esse momento, usou no passado e jogou ele para o futuro, para o dia da última semana, dos 3 anos e meio para frente. Ele transportou do passado para o futuro essa mensagem. Vamos lá. Parece complicado, vamos pegando. Vai pegando. Demora um pouquinho, mas vai pegando. Deixa eu tentar aqui. Então vamos lá. Aí ele fala bem assim. Então veja que essa cabeça, que foi ferida de morte, mas não morreu por completo, vai voltar. Gravem isso para quando eu mencionar a cabeça aqui, vocês lembrar dela. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta, após ela, porque todo o reino maligno se montou. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então veja que o dragão deu poder a esta besta que emerge do mal, o poder dele. Lembra que a gente leu lá atrás, Deu o poder para ela. Aí ele vem e fala,
e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Aí está me ligando com o chifre de Daniel. Lembra aquele pequeno chifre que tinha boca? Lembra que eu falei esse cara rindo que eu botei um chifre com olho e boca aí? Que ele falava coisas grandiosas contra Deus, blasfêmias contra Deus. Então Deus está me ligando lá atrás, para vocês saberem que esse é o cara que ele avisou lá atrás. Que esse é ele. Então ele está me dando as dicas. É por isso que eu estou te falando, você tem que pegar toda a palavra, não posso pegar só um pedaço. Então esse chifre, ele recebeu o quê? Uma boca para falar blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por permissão de Deus, Deus deixou ele atuar por 42 meses, por 3 anos e meio, metade da semana, na hora que o Satanás caiu sobre ele. Ligou? Na hora que o Satanás caiu sobre ele, Deus deixou ele perseguir, matar, porque ele tem pouco tempo, lembra? 3 anos e meio, para exercer o que já está predito para ele exercer. Ele sabe disso, não tem mais volta. É por isso que ele vai passar o rodo onde ele puder. Ele sabe disso, por isso que ele não quer que a gente aqui aprenda isso. Que ele já está derrotado. Ele não quer. Por isso que ele vai para cima da gente com gosto de gás, para desviar o nosso foco do caminho. Né? Vamos lá. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, ó, o chifre pequeno, ele, o anticristo, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então, tudo que chama Deus, ele blasfemou. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, que alguns acreditam que a igreja saiu, que não é mais mencionada igreja no Apocalipse, no capítulo 4, quando ali o anjo fala para João, sobe aqui. Aí eles alegam que o arrebatamento foi ali. Mas se você olhar, nós estamos no capítulo 3, estamos falando de um povo santo sendo perseguido no final da tribulação. Que povo santo é este? Permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Esses que não estão escritos no livro, pela presciência de Deus, não foi Deus que escolheu. Eu vou escrever no livro o nome de uma pessoa que vai ser condenada no final. Não. Ele está dizendo o seguinte, os que não têm o nome escrito no livro da vida, quem são esses? Os que receberam a marca da besta. No final, que receberam a marca da besta, não tem mais volta. Não tem perdão. É duro esse discurso. Não tem mais volta. Então, esses já estão com os nomes fora do livro da vida. Aí ele vem e fala, na vida do Cordeiro e que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele está mostrando que Deus, a fundação do mundo, o plano já estava estabelecido. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência, né? A paciência e a fé dos santos. Por quê? Porque através da tribulação, através das dificuldades, nós nos apuramos, nós nos aperfeiçoamos. Então, aonde obtemos paciência? Você já viu aquela situação assim, quando o cara pede para Deus que ele não tem paciência, ele pede, Senhor, me dá paciência. Se você não quer passar por tribulação, não faça isso não. Porque quando você fala assim, Senhor, me dá paciência, eu não aguento, eu estou nervoso demais, eu quero paciência. Sabe o que vai vir em cima de você? Uma tribulação. Porque é na tribulação que a gente aprende a ter paciência. É na tribulação, na aflição que a gente aprende a olhar para Deus. E aí a gente passa a ver diferente. E é nesse momento que a gente aprende a ter paciência. Nesse sofrimento, nessa situação que vai ocorrer, vai estar a paciência dos santos. Por quê? Porque nós temos a certeza da nossa redenção. Morrendo ou não morrendo, nós já estaremos salvos. Vamos passar, temos a certeza que vamos passar, quem estiver aqui, mas a certeza maior que eu espero é as que vêm do alto para mim, é que a transformação, é a salvação, é o reino. Então essa é a minha esperança, essa que tem que ter paciência por causa disso. Então nunca peça, se você pedir paciência para Deus, fique sabendo, vai vir luta, vai vir batalha e tribulação. Mas vem mesmo, mas não tenha medo de ser feliz. Ó, se você pegar aqui Tiago, por exemplo, meus irmãos, tende grande alegria, ó, grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Como assim? Está se alegrando porque está sofrendo? O cara é sadomasoquista, é o quê? Não, ele está dizendo, ele entendeu o que Paulo falou várias vezes nas cartas, Pedro falou sobre isso, inclusive Pedro aqui 4, aqui embaixo, está falando sobre isso. Ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé
produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Tenha ela como uma obra perfeita, para que sejais maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma. Porque se faltar alguma coisa, corre o risco de dar problema na hora do julgamento. Lembra do tribunal. É um tribunal, é um julgamento. Ok? Mas Pedro aqui, por exemplo, se você for em Pedro, mas alegrai-vos, vós, no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então padeça. Se o mestre, se o Filho de Deus veio, sofreu, passou fome, sede, necessidade, suou sangue, sofreu, morreu por você, cuspiram na cara dele, levou chicotada, arrastaram ele para... Aí você quer ser a cereja do bolo? Não vai sofrer se for necessário? Olha o que ele fez por você. Você não quer sofrer nada. Por isso que às vezes a pregação hoje, que direciona para esse lado de que crente não fica doente, que crente não sofre, que crente é só vitória, 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 tem que tomar cuidado, porque isso leva a gente a entender que quando nós estamos passando por um problema, em vez de a gente levar isso como uma prova, como uma apuração, nós levamos, as pessoas que não têm amadurecimento levam para o outro lado. Poxa, então Deus não existe. Falaram para mim que eu não fico doente, então não vou nem falar que eu estou doente, porque senão é pecado. Aí começa a ter problema. A mente da pessoa vai ficar maquinando. Eu estou vendo uma coisa dizendo na palavra e eu estou entendendo outra. A minha visão literal é outra. E a palavra está me dizendo uma coisa e fulano está dizendo outra, outro está dizendo outra. Não. A regra de fé é a palavra de Deus. É a palavra. É aqui que você tem que olhar. Se o fulano está dizendo, ele tem que estar dizendo o que está aqui. Eu não posso dizer por mim mesmo, tem que dizer o que está aqui. Se ele fala que é para você se alegrar na tribulação, porque ela produz paciência, acredite que possa ser. Acredite que Deus está te provando. Nós lemos agora, Deus está te provando. Se você for ver aqui, tenha, porém, a paciência. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Por quê? É justamente nas dificuldades que as pessoas clamam a Deus. É nas dificuldades. Ninguém está de bem com a vida, nem lembra de Deus. Nem lê a Bíblia, não quer orar. A maioria. Só quando está passando dificuldade financeira, fome, perdeu o emprego, tem uma doença incurável, como o médico falou, pode ir embora para sua casa porque você tem 10 dias de vida. Por aí. Olhar se não morrer no meio do caminho. Aí você, como assim? Eu tenho um Deus. Aí passou a semana toda e não falava com ele, mas eu tenho um Deus poderoso que pode me curar. Você tem, com certeza você tem. Mas ele pode curar pela tua desobediência? Talvez não. Mas ele pode também te curar para te dar mais uma chance? Pode também. Mas a gente não pode brincar. A gente não pode brincar com essa... Isso é uma brincadeira, isso é tentar o Senhor, seu Deus. E se arriscar demais. Lembra das pessoas que falam, quando eu tiver para morrer, Senhor, me perdoa de todo o coração. E, tem gente que morre, não tem chance de falar nada. Não dá tempo. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, veja. Essa besta, então, que emerge do mar, nós fizemos a ligação dela com o dragão. O dragão, então, deu o poder para esta besta que emergiu do mar. E vimos que esta besta nos ligou justamente com tudo que estudamos em Daniel, mostrando que esta besta é aquele chifre pequeno que se levantou lá atrás e agora na tribulação ele se levantará no meio dos 10 chifres, subjugará em primeiro momento os 10 chifres, reinará por pouco tempo junto com os 10 chifres, mas depois ele vai tomar o poder sozinho, inclusive subjugando a Babilônia, o falso profeta e o sistema religioso babilônico. Parece que não é assim, né? Mas vamos lá. Vamos voltar para o Apocalipse 13, nós finalizamos ele. Então nós finalizamos, porque essa segunda besta aqui é da terra, tá vendo? Então nós vamos dar um pulinho em Apocalipse 17. Para a gente fechar essa ligação, Apocalipse 17. Vamos lá. Por que eu preciso ir em Apocalipse 17? Aqui é onde ocorrem algumas confusões. Eu falei de um dragão, falei de uma besta que emerge do mar, e nós vamos falar da que emerge da terra. Então deixa essa em aberto. Aí só que eu preciso vir aqui agora para fechar esse estudo desta besta que emerge do mar. Quando na próxima aula eu for falar
desta besta que emerge da terra, eu vou também voltar um pouco no 17, porque ela também está ligada com o 17. Porque é daqui que eu vou descobrir quem é essa besta, que é aqui que vai bater o martelo de quem é essa besta, quem é ela e por que são duas e não uma. E vai falar da questão das cabeças. Aí eu preciso, porque eu preciso ligar depois a besta da terra, que se torna a mulher que estará montada na besta. Tá vendo? Aí já pareceu que virou uma confusão, mas eu preciso de falar isso agora. Se eu não falar, você não vai conseguir ligar a besta da terra. Vamos lá, veja só. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. A prostituta é a Babilônia, é a mulher do Apocalipse. Contrária, nós temos uma noiva e temos uma prostituta. Nós temos uma noiva que vai casar com Cristo e temos uma prostituta que vai casar com Satanás. Simples assim. Então essa mulher aqui, prostituta, né, vamos ver quem é ela. Então veja só. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então a prostituta também está assentada sobre povos, línguas e nações. Porque o sistema religioso também está assentado sobre povos, línguas e nações. A mentalidade do povo também tem um sistema religioso, que inclusive vai ser moldado para unificá-lo nos últimos dias. Por isso as conversações que estão havendo da unificação de uma única religião no mundo. O Crislã, por exemplo, onde tem papa e todo o pessoal do islamismo, os ortodoxos, né, os evangélicos, tal, vão fundir em uma única religião. Por quê? Aí vai virar a grande Babilônia, a prostituta, porque essa religião se fundindo, não vai ter nada de Deus. Nada. Por isso que ela vai se coligar com a besta que emerge do mar, o anticristo. Então veja, e com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, levou João ao deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Nós vamos destrinchar ela na outra besta, ok? De cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tudo que era contra Deus, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha aí, mas essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Sim, a mulher está montada na besta de 7 cabeças e 10 chifres. E a Babilônia, a besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E aí então você vê e faz a ligação. 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Eu não estou destrinchando, porque nós vamos destrinchar essa parte no outro estudo, ok? Estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O que essa mulher estava fazendo? Ela está adornada, como noiva. Só que é como noiva com Satanás, ela é a prostituta. Ela também está enfeitada. Assim como a noiva de Cristo vai estar adornada para o casamento, essa prostituta está adornada também. Pedras preciosas, pérolas, também está enfeitada. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Mistério que liga com muita coisa. Hoje não é hora. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Já está me dizendo o que está escrito na testa dela. Então já sei quem ela é. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a João se empolgou. Maravilhei-me com a grande admiração que estava acontecendo. Era grandioso. Aí o anjo chama a atenção. O que está pegando aí, João? E o anjo me disse: por que te admiras? Aí eu te direi o mistério. O anjo está falando para João. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. O mistério da mulher e da besta que ela está montada. A mulher está montada na besta. Esse montado, gente, não é simplesmente montado igual um bicho. Ela está junto, está coligada. Essa mulher está ligada à besta. Assim como o dragão está ligado com a besta, a mulher, a prostituta, as religiões, a mãe das prostituições está ligada à besta agora. Então elas estão unidas, montadas uma na outra. Aí a gente pensa já, né, um bicho, a mulher montada em cima. É isso que a gente vê os desenhos na internet. Mas você tem que ver o espiritual. O desenho é só para te trazer uma luz.
eles mostram a mulher montada nessa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Tá ok? Então vamos lá, ó. Aí ele fala, a besta que viste, João, essa besta que você viu, foi e já não é, olha a dica que ele está me dando, foi, já não é nos dias de João, e há de subir do abismo, João. Abismo é mar profundo. Algumas versões já traz mar. Aí tem gente que cria outra besta, uma que sobe do mar, da terra, do abismo, não sei da onde, mas se você for no original, do abismo profundo é o mar. Então é a mesma besta que a gente estava falando dela, que a mulher está montada nela. Ou seja, a mesma besta que saiu do mar, a besta Babilônia, a mulher, o falso profeta, vai se fundir com ela. Ok? Vai aprofundar mais no outro estudo essa questão da prostituta. Ó, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Por que irá à perdição? Porque o tempo dela é pouco, meu amigo. Juntou, formou, esquematizou e rapidinho ela vai ficar nua, porque o própria besta que sai do mar vai subjugar ela também. A mulher, a grande Babilônia, o sistema religioso. Aí vamos lá. Aí ela vem e fala, e abismo é o grande mar. Então é como se ela estivesse dizendo assim, ó, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do mar profundo, do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, os que receberam a marca da besta, ok, se admirarão vendo a besta que era, lembra de Naum, que era, que já não é na época de João, porque não existia mais a Síria ali, mas virá. Quem vai vir na última semana de Daniel? Essa besta do mar que a gente está falando. Está começando a clarear. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. Vou parar aqui e vou mostrar o desenho. Vamos pular o desenho. Aqui está. Fiz uma montagem aqui na doida. Tentei fazer aparecer de uma por uma, deu muita confusão, botei tudo uma vez. Né? Rachei a cabeça do dragão em várias peças para mostrar para vocês. A besta que tem 7 cabeças. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e os 10 chifres que vão ser montados como a 7ª cabeça na última semana, que são os 10 reis que vão se montar para no primeiro momento governar o mundo, no primeiro momento da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Lembra que o homem só aparece no meio da tribulação. Então, antes do meio tem a primeira parte, 3 anos e meio também, que é 7 anos dividido em 2 tempos. Então, veja que então nós temos as 7 cabeças que estava sendo mostrada para João. Agora vamos lá meditar. O que aconteceu? Era interessante se aparecesse, né? Um por um. Aí vai me explicar o que aconteceu, o que ele falou para João, o que ele vai explicar agora. E são também, só que aqui tem um detalhe muito grande, onde aqui também houve uma divisão no povo. Vamos lá. Ele fala, deixa eu voltar aqui no desenho primeiro. Ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Então ele está falando para João aqui na época de Roma. João estava na época de Roma. Quando ele falou para João, né, que ela já tinha sido, né, já era, não era na época dele, mas ela deu branco aqui agora. Tanta coisa deu branco. Vamos lá. Ela foi, então é a Síria, já não é e vai subir. Foi, então ela foi, já não é em Roma, porque o império que exercia nesse momento era Roma, mas ela vai ser, ela vai vir. Quando ela vai aparecer? Aqui dentro, ó. Ela vai sair daqui de dentro dos 10 reinos que vão se levantar. Lembra dos 10 chifres? Ela não vai sair do meio dos 10? Então ela vai voltar no meio dos 10. Esse homem, esse homem do pecado vai sair dessas 10 nações, desses 10 reis que estavam governando o mundo em pouco tempo. Ela vai subjugar, vai receber o poder e vai sair desses 10. Aí vamos lá. Aí agora eu posso ler a parte de baixo. Vamos lá. Aí ele fala, aqui ele ainda chama a gente a sabedoria, ele dá uma dica, porque ele sabia, Deus sabia, Jesus sabia que haveria confusão aqui. Então ele chama a gente. Aqui é um sentido. Quem tem sabedoria, preste atenção, ele está chamando a atenção da gente, ó, presta atenção.
Isso aqui é igualzinho quando o escritor dos Hebreus estava tratando ali, no capítulo 5, quando ele estava tratando de Melquisedeque. Aí ele falou para o povo o seguinte, que aquele momento que ele estava tratando era de difícil interpretação, porque o povo era negligente para ouvir, para estudar. Lembra que nós lemos Hebreus capítulo 5? Então, mas ele chamou a atenção que o povo foi negligente porque não atentou, não estudou, não prestou atenção. Então, quando ele fala para mim assim, aqui há sentido, quem tem sabedoria, mas a sabedoria humana, não, ele está chamando você a uma sabedoria do alto. Uma sabedoria que só Deus que dá. Então, a gente tem que parar de buscar a nossa sabedoria e buscar a sabedoria de Deus, que inclusive em Tiago ele fala que ele dá em abundância para nós, é só pedir. Então veja, ele me chamou a atenção, porque aqui vai ser de difícil interpretação. Aí ele fala, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Nós vamos tratar na outra aula, essa questão dos montes, ok? Mas eu preciso de falar agora, junto com essa besta, por quê? Alguns irmãos pegaram e até zombaram nessa questão de que, eu sei, várias vezes na Bíblia, montes são reinos, e são realmente reinos, né? Então, quando ela fala 7 montes, aí eu posso parar e pensar 7 montes. Então, ela está sentada sobre 7 montes. Aí você, é mesmo, tem, mas 7 montes, está certo, os caras estão certos mesmo. Eles estão certos. Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas a besta está sentada sobre 7 montes, ela não subjugou o anticristo. Ela juntou com ele. Aí, beleza. Mas dá para passar ainda, Altair. Você acha que dançou nessa daí. Então, tá bom. Aí nós vamos continuar a leitura bíblica. Aí ele vem e fala, 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, vamos supor que fossem as nações que a prostituta está sentada sobre uma sequência de nações que, inclusive, aconteceu ao longo da história e está voltando à formação no Apocalipse. Pô, legal. Então, tá tudo certo. Então, você que está errado, Altair. Então, vamos lá. Aqui a gente não está para entrar num debate. Eu falei que eu preciso de citar, às vezes, quando vem uma revelação para lá e outra para cá, para mostrar onde há um erro, né, de interpretação, até porque quando vocês estiverem vendo um vídeo ou alguma coisa, vocês saberem discernir. Será que é o que o Altair falou mesmo? Vamos conferir? Acho que o cara está certo. Aí confere. Será que o cara está errado, o Altair que estava certo? Confere, mas eu quero que vocês confiram na palavra. Porque se eu quisesse pular essa parte aqui, para vocês nem se confundirem, nem meditar, eu pulava. E falava de baixo e passava por isso mesmo. Mas ele está me dando uma dica que lembra que a estátua tem 2 pernas? Então são 2 bestas que saem uma de cada perna. Lembra que nós falamos sobre isso? Preste atenção. Então vamos lá. Aí tanto é que ele fala bem assim para mim. E são também. Opa, então é uma coisa e pode ser também outra. Ele não me diz que é só uma coisa. Eles dizem que é só uma coisa. Para dizer que é Roma papal. Uma linha diz que é Roma papal. A outra linha zomba e diz que pessoalzinho burro, que diz que montes são montes literais, que são montanhas. Você está vendo que na Bíblia montes são nações e reinos? Perderam completamente a revelação. Vamos lá. Aqui tem sentido, quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Ponto. Ele me deu uma revelação de onde a prostituta está sentada. Ele me deu a localização. Ele me deu um detalhe. Porque nós estamos falando aqui da prostituta, mas estamos falando da besta que emerge do mar juntas. Lembra que no 12 a gente estava falando da mulher e o dragão? Lembra que no 13 nós estávamos falando do dragão e a que emerge do mar? Agora nós estamos falando da que emerge do mar e a prostituta. Ou seja, a da terra, mas neste momento Deus colocou a revelação religiosa. Ele simplesmente não chamou besta da terra. Porque nós vamos estudar essa questão na aula que vem. Mas veja que nós estamos tratando da que levantou do mar e do sistema religioso. Claro que o falso profeta está dentro dele. Eu não quero dar ênfase agora neste momento. Para outra aula. Então veja. Aí ele fala bem assim. E são também. É como se fosse assim. Aquele banco ali, ele é bege. Mas ele é também marrom. É como, Altair? Ou é bege ou é marrom? Mas Deus está me dando uma dica que
em algum momento, ou ele é bege ou ele é marrom, ou então ele é marrom de um lado e é bege do outro. Ele está me dando um direcionamento de que o que eu estou vendo não é simplesmente uma única coisa, ou seja, não é simplesmente um local, não é simplesmente uma revelação, são duas. A primeira ele já me deu a localização, para aí que nós vamos estudar na outra aula, essa revelação. Aí eu venho, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. É o que nós vimos lá atrás, ele está só aumentando a explicação. Aí ele me jogou para a besta do mar. Ele me deu, gente, a explicação das duas bestas aqui. Ele me deu a explicação da besta que está sentada sobre os 7 montes, que é a besta da terra, que nós vamos estudar na outra aula, mas ele me deu a configuração de novo, repetiu de novo, da besta que emerge do mar. São 5 reis, 5 já caíram, aí vem. 5 já caíram. 1, 2, 3, 4, 5 reinos já caíram. Por quê? João estava em Roma. Inclusive na época de Domiciano, perseguição. Por isso que ele estava preso na ilha de Pátimo. O último dos apóstolos, todos tinham morrido. Decapitados, triturados, rasgados no meio. Crucificados. Só João sobreviveu. Por que João sobreviveu? Para mostrar para nós, trazer a revelação do Apocalipse. No ano, foi escrito no ano 95, 96. O resto tinha morrido todo mundo. A leva dos primeiros apóstolos tinha morrido todos. Já estava na segunda leva. João sobrou. Porque todos teve uma promessa para João lá quando eles estavam na mesa ceando lá, que eles estavam questionando lá com Jesus. Jesus falou: aqui há alguém comigo que não vai ver a morte até que veja o meu dia ou até que eu venha. Aí todo mundo vai, como assim? Não entenderam nada. Mas porque João viu o dia do Senhor. João viu a volta do Senhor e foi levado no dia do Senhor. Quando ele foi estudar o Apocalipse mais aprofundado, nós vamos ver que João foi levado para o dia do Senhor. É como se ele fosse transladado em espírito e colocado aqui, João. Tudo isso está acontecendo aí. Ele abrindo o selo, ele vendo os gafanhotos saindo do abismo, o absinto caindo na terra, a água transformando em mar. João viu o dia do Senhor. A promessa que Jesus prometeu lá para ele na mesa se cumpriu. Até que ele visse a volta do Senhor, ele não morreu. Mas ele viu literalmente, como nós vamos ver, possivelmente na nossa geração, mas ele viu na frente, antecipadamente. Ele viu primeiro do que a gente, porque para Deus já aconteceu. Lembra? Por isso que o homem é doido para ficar viajando no tempo, o homem é doido para tentar fazer viagem no tempo. Por quê? Porque ele olha para a Bíblia, ele vê que Deus sabe até a vírgula, o ponto, o que vai acontecer amanhã, o que não vai. É como se Deus estivesse indo e voltando no tempo. Então o homem pensa e entende que ele também pode fazer isso, viajar no tempo. Então João fez uma viagem no tempo, ele viu o dia do Senhor para cumprir a promessa que foi feita para ele lá. Vamos lá. Aí você vê, 5, já era, 5 caíram, 1, 2, 3, 4, 5, então João estava aqui. E um não existe, porque na época de João não existiam os 10 chifres. E não existe esse reino. Então é isso que ele está me ensinando aqui, ó. 7 reis, 5 já caíram e um existe, Roma. Tá aí, tá vendo? Aqui derruba o esquema deles falarem que a cabeça que vai ressuscitar é Roma. Roma nem deixou de existir, até hoje tem Roma. Ela existe. Como é que ela foi ferida de morte? Aí eles tentam aplicar a questão do Papa, que teve uma época que os papas foram subjugados, presos, perseguidos também. Inclusive, Napoleão matou um na cadeia. Então, eles alegam que ali foi interrompido e começou de novo. Até dava para encaixar, se não tivesse essas partes aqui. Mas nós temos mais explicação, mais revelação, mais coisas, mais detalhes para montar a revelação. É a Bíblia toda, gente. São 40 escritores. 40. 66 livros. Eu preciso de todos eles. Não ficou nenhum de fora. Nem Naum, que tem 3 capítulos. Nem Naum. Nem Filemão, que só tem 1. Nós precisamos. Todos eles têm uma mensagem para chegar, fundir ao final dos tempos. Todo ele. Então veja, depois disso aqui, e a besta que era lá atrás, e já não é, a Síria que vai desmontar o sistema do anticristo. E ela é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Tá vendo? Ele me deu outra dica.
É do 7, Altair, que vai sair. É aquela mesmo que você está falando de Naum. Ela vai sair. Ah, Altair, ela vai ser o 8º rei. Inclusive vai ser a 8ª cabeça. Opa, tem 8 cabeças, Altair? Tem, é do Satanás mesmo que eu botei aqui. Então é os 7 reinos, são os 10 chifres. No meio da semana subjuga, ele toma o poder de Satanás e ele se torna o 8º rei. Aí por que ele se torna o 8º rei? Agora ele subjuga até a Babilônia, ele é o rei da terra. Ele é o cara, ele é o Deus da terra. Inclusive subjuga o sistema religioso dele mesmo. Eu mando em tudo. Tudo agora é o próprio Satanás, como se o próprio Satanás estivesse reinando neste momento no anticristo. Ele é o 8º rei. Tá vendo? Se você pegar todos os detalhes, não é tão difícil. Aí ele fala assim, e é também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição, porque ele me disse que ele saía do 7. Quem? A cabeça que vai ressuscitar, que é apontada por Naum. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Sim, nós já sabemos. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder. Não receberam, vão receber só quando começar. Como reis por 1 hora. Por quê? Porque vai ser com pouco tempo essas nações que formarem 10, vai demorar pouco tempo. Que pouco tempo? 3 anos e meio também para eles é pouco tempo. Assim como para Satanás é pouco tempo, os 3 anos e meio para frente, 3 anos e meio para os 10 reinos também é pouco tempo. Aí o anticristo vai subjugar eles. Vamos lá. Daí ele fala, estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que aí eles vão entender que o anticristo tem mais poder, e vão entregar o poder para ele. Lembra de Jesus, quando recebe o poder que adentra os céus? Os 24 anciões tiram as coroas e inclinam diante de Jesus, reconhecendo o poderio de Jesus? Neste momento, as 10 nações vão entender que o anticristo é um cara. Vão entregar o poderio para ele. Mas no primeiro momento é a força, depois entrega. Aí ele meio que reina com eles numa boa, por um pouco tempo. Né? Para eles também é por pouco tempo. Aí vamos lá. Aí ele fala, estes combaterão contra o cordeiro. Aí Deus pega e vai para o final para mostrar a gente que tudo isso que aconteceu aqui não vai levar a nada. Aí Deus dá uma dicasinha para a gente. Estes que a gente acabou de falar vão combater contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Opa, Deus está me dando a dica. Satanás, tu está derrotado. Eu acabei de falar isso aqui tudo para os meus servos, mas eu estou dando essa dica, não fique triste não, porque tudo isso que eu falei para vocês agora, já era, ele perdeu. É por isso que ele não quer que a gente aprenda. Aí ele fala eleitos e fiéis. Por que eleitos? Ele botou uma questão de fiéis. Porque todos nós somos eleitos para ser salvos. Mas somos predestinados em Cristo, porque sem Cristo nós não somos salvos. Quem são os fiéis? Os que aceitaram Cristo. Porque eleitos todos nós somos. Mas os eleitos são salvos? Não. Eles estão destinados à salvação. Ou seja, todo mundo tem a chance de participar. Lembra da Kombi? Eu gosto da Kombi. Da van. Lembra da van, né? Você entrou na van, você está destinado a ir a um local onde a van vai. Mas eu posso descer no meio do caminho, se eu quiser. O motorista leva. Mas se eu vou descer nessa parada. Não, meu filho, a salvação é lá no Penorte. Não, quero descer aqui. Então tá bom, abre a porta e desce. Todo mundo é eleito a chegar ao destino. Mas predestinado só em Cristo Jesus. Fiéis. Aí ele vem e disse-me, as águas que vistes onde está assentada a prostituta, aí ele dá o detalhe, são povos, línguas e nações. Aqui eu não consigo falar essa versão, né? São povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta. Já começou a dar problema entre eles. Veja que os 10 reis que estão com o anticristo, que são o político e bélico, vão começar a entrar em confronto contra o próprio sistema religioso. A besta da terra, que nós vamos falar na outra aula, e o sistema babilônico. Veja, aí as pessoas não atendem esse detalhe. Por que Deus está fazendo isso? Aí Deus vai entrar com a mão dele aqui, os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta, e os porão desolada e nua. Vai tirar a roupa da prostituta. Vai subjugar ela. E comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Eles vão de encontro à própria religião deles. Porque Deus tem posto em seu coração, lembra de Faraó? A dureza de coração de Faraó? Deus tem posto em seu coração, que já estão perdidos mesmo, não tem mais salvação. Aí Deus vai e usa os vasos de ira. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino.
a besta que emerge do mar. Até que se cumpram as palavras de Deus, tudo que foi revelado até o final. E a mulher que vistes é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Aí ele volta para trás, essa cidade que reina é a grande Babilônia, que aí você volta para trás, que está sendo subjugada. Todo o sistema babilônico vai se tornar nu, destruído, subjugado pelo próprio anticristo no poder de Satanás. Até eles vão ser enganados, vamos dizer assim. Eles pensam que vão se dar bem? Até eles vão se dar mal. É uma traição. Parece coisa de... Deixa eu ficar quieto. É uma traição, parece coisa que a gente vive hoje, né? São as traições que a gente vive hoje, né? É complicado. Então, deu para vocês compreenderem, assim... Deu para compreender mais ou menos? Ou ficou difícil essa questão das cabeças? Dos reinos, das bestas? Então, quando você vê falar besta que emerge do mar, ela é o anticristo. Saiu de uma perna da estátua. Quando você vê falar besta que emergiu da terra, é o sistema religioso hoje que vai ser montado. Mas hoje ele se inicia com a grande Babilônia hoje, que é no catolicismo romano, por exemplo. Por que até que você fala isso? Porque está escrito aí. Inclusive, ele me deu aquela localização. E São também, lembra antes? Me deu uma localização de 7 montes. Aí as pessoas, tá aí, aquilo ali são as 7 nações, são 7 reinos. Não é. Nós vamos mostrar na outra aula. Ok? Então é isso aí. E o dragão é o diabo, a antiga serpente que veio seduzindo Deus do início até hoje. A mulher, a virgem é a igreja, a prostituta é a grande Babilônia. Então esses são os elementos, né? E as 10 nações são os reis que vão se levantar, os 10 chifres. Dúvida nesses, né? Por que ele repete Babilônia na cabeça e na prostituta como sendo a nação babilônica? É porque o sistema que vai reger o anticristo vai ser o sistema assírio e babilônico. Aí Deus ele tratou a questão da Síria para tratar de Nimrod. O sistema de Nimrod vai voltar. Lembra que a prostituição da terra saiu a partir de Nimrod e depois se concretizou com Babilônia? Então essas duas nações foram as que mais trouxeram prejuízo ao longo da história contra o povo de Deus. As perdições, bruxarias, prostituições, tudo que você vive hoje de blasfêmia, que vai de encontro a Deus, veio dessa mentalidade assíria e babilônica, que vem sendo carregada de reino a reino. Isso vai se somando, um reino carrega um pouco do outro, um reino carrega um pouco do outro. Lembra que a gente falou dessa questão, inclusive quando falamos a questão do Natal, que saiu um Deus de um tal lugar, por exemplo, a partir da Torre de Babel, e ele se dividiu no mundo todo, e cada um carregou um nome diferente, mas carregou a cultura, a mentalidade de servir a um Deus Sol, por exemplo. Então carregou para todos os outros países. Só mudou o nome, porque a língua mudou, o cara mudou o nome. Eu falo inglês, ele mudou o nome do santo dele, o outro mudou o nome, tá vendo? Mas a mentalidade carregou. Então Deus ele trata sempre da grande Babilônia, da grande prostituta, porque foi onde houve adoração, onde houve obrigação de adorar uma estátua. Por exemplo, Daniel teve que se... Daniel não. O Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, foram para a fornalha porque não se dobraram diante da estátua. Isso vai acontecer de novo, então Deus está me dando a dica. O sistema babilônico de adoração à imagem vai voltar. Você vai ter que se prostrar a uma imagem. Se você não se prostrar, você morre. Por isso, é a parte religiosa. Isso, aí está juntando tudo isso. É a parte religiosa, principalmente. Porque é onde ele carrega toda essa atrocidade. E a Síria nos remete a Nimrod. Toda a questão de Deus, adoração a pau, pedra, árvore, tudo quanto é coisa, veio daqui, da Síria, que se somou com a Babilônia. Aí, então, por isso que é tratado. Mas se você vê ao longo da Bíblia, Deus usa os edomitas, também contra Deus, os de Tiro, os de Sidom, os do Egito. Sempre ele cita uns povos que deu trabalho ao longo da história, que estão sendo somados para chegar aqui. Entendeu? Ele sempre dá uma dica assim, de algo nessa questão. Entendeu? Deu para pegar? E os nomes tipo Grécia, vão ser os lugares, né, que a gente conhece hoje em dia como sendo esses lugares? Não, porque não literalmente, porque na verdade muitos se dividiram. Por exemplo, se você vê hoje a Síria, por exemplo, é o Iraque, Mossul, aí a Turquia, naquela área ali, era a antiga Síria, a antiga Nínive. Então por isso que a gente fala que o anticristo vai sair daquela área, porque a antiga Nínive são povos que saíram da Síria, dos restantes que sobraram. Então, quer dizer, ele vai sair daquele do Islã, por exemplo, porque aquela parte do Oriente, eles adoram quem? Alá. E Alá significa
maldito, maldição. Por isso que Deus fala que vai enviar uma maldição. Deus vai enviar lá. Quando você vai no original, que Deus vai enviar a maldição, Deus vai enviar lá. Mas Deus está enviando o santo Deus? Não. Porque eles que botaram o nome de Alá, eles que chamam Alá. E Alá significa maldição. Entendeu? As pessoas que estão nesses lugares e podem ser salvas. Sim, sim. Se conhecerem. Sim, é por isso que a gente tem que pregar o evangelho, por isso que os missionários vão para esses lugares, para tentar abrir, igual hoje. A Coreia está se abrindo, claro que não é a outra Coreia lá do cara doido lá. Aí você vê a China, o próprio Japão, tem muitos locais que o evangelho não entrava, hoje já consegue entrar. Então você vê que essas pessoas, claro, elas podem estar lá no meio da Babilônia. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar aí. Ele estava lá na Caldeia, na Babilônia. Ele estava em uso dos caldeus, no meio da Babilônia. Só que se você for na história, você vai ver que ele não adorava Deus, o pai dele. Ele não vivia o que o pai dele vivia. O pai dele vivia a história babilônica, adorando os deuses babilônicos. Ele não adorou, por isso que Deus chamou ele. Deus viu nele, opa, esse aí eu quero, tá no meio dessa bagunça e não adora esses deuses, vem, sai da tua terra. Aí, por isso, ele saiu da Babilônia, por isso que o tempo todo Deus está chamando a gente para sair da Babilônia. Sai dela, da Babilônia, do mundo, sistema mundano, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Até no Apocalipse, sai dela. Tu vai ver quando for o julgamento da grande Babilônia, tu vai ver, Deus vai falar, sai dela, povo meu. Chegou a hora dela ser destruída. O povo que tiver, meu filho, da hora de sair, ao longo da história, que saia logo. Por isso que tem a separação. Por isso que neste momento das bagunças aí, o povo de Deus está selado, para diferenciar. Algumas coisas nós vamos sofrer, com certeza. Claro. Mas em momentos de diferenciação, de perseguição, também em alguns momentos nós vamos ser guardados e protegidos. Né? Então, a nossa fé e a esperança é que, mesmo morrendo, seremos salvos. Então, do que acontecer, nós temos que estar preparados. Porque o catolicismo de igreja, né? Então... Exato, exatamente. É no mundo, né? Ele influencia o mundo. Tanto é que as religiões islâmicas hoje, por exemplo, e muçulmana, que era toda a parte do Oriente, eles conseguiram se reunir, eles estão se reunindo. São vários encontros já, fizeram aquela sinagoga, né? A tríade ali das sinagogas ali já, para poder montar essa religião mundial. Então, paciência, né? Então, por isso que eu te falo, tá tudo já tudo para Deus é como já tivesse acontecido. Então, ele está detalhando para a gente. Lembra o texto que eu li lá de João 14? Que aí eu li que ele fala assim, ele avisa antes, mostra antes, para você ver que ele mostrou que ele estava certo, então ele me avisa antes. Então, ele está avisando antes, para a gente ter a certeza de que tudo que está acontecendo está aqui e a minha fé aumenta. Porque quando eu olho, cara, ele falou isso. Ele falou isso. Ó, hoje, eu estava lendo... Por exemplo, falei até para o Adriano hoje a questão dos seres humanos como bateria. Ou seja, igual Matrix. O ser humano hoje, lá na China, ele pode deitar e vender a eletricidade do corpo dele. Ele é sedado por 24 horas, ligados os eletrodos nele, e aí retira-se a energia dele e carregam-se baterias. Claro que uma é insignificante. Igual lá, na reportagem que mostrou, tinha 4.500 pessoas que recebem não sei quanto de valor, e aí são retirados a energia deles. São sedados para não se mexerem. Isso que significa? Daqui um dia tem vários escravos sedados fornecendo energia para as máquinas. Porque a energia vai cessar. Então eles já estão preparando. Só que agora eles estão pagando. Ou é um salário para você deitar aqui, um dia sim, outro não. Viu a escala? Um dia sim, outro não. Você deita aqui 24 horas e aí você recebe um salário. Opa, dormindo? Cara, eu não vou fazer nada, não. Só deitar e ficar quieto. Pode saber que um dia você nunca mais levanta. Você vai ficar de bateria eterna. Entendeu? Então, gente, tá escrito. Essas coisas estão desenhadas. O útero artificial já está bem avançado. Então, é isso que a gente está falando, gente. Tá? Cara, tudo está acontecendo. Né? Então é só por aqui. Eu vou parar aqui mesmo. Então, são 3 slides. Eu até pincelei um pouco da outra aula, mas tem detalhes na outra aula importante da besta que emerge da Terra para ligar com o 17 aqui, mas eu preciso das localizações, questão de escarlata, cálice de ouro, prostituição, as adornadas, como ela está adornada, isso eu preciso falar na outra aula, ok? Porque dá até para a gente emendar aqui, mas aí ia gastar mais 1 hora e ficar muito grande, beleza? Então vamos fechar, alguma dúvida?
Alguém tem mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, vamos colocar de pé, vamos encerrar.